E 11 senadores americanos da oposição democrata enviaram uma carta ao presidente Trump criticando a imposição de 50% de tarifa sobre produtos brasileiros. A gente vai trazer aqui, então, trechos do documento completo, original, que os senadores enviaram ao presidente Trump. Vamos, então, ao primeiro parágrafo que a gente destaca aqui, daquilo que os senadores escreveram. É uma mensagem que os senadores criticam essa imposição da sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros. A carta diz, então, eu vou traduzindo aqui enquanto leio, nós escrevemos para expressar preocupações significativas sobre o claro abuso de poder presente na sua recente ameaça de lançar uma guerra comercial com o Brasil. Os Estados Unidos e o Brasil têm questões comerciais legítimas que deveriam ser discutidas e negociadas. No entanto, a sua administração, a ameaça da sua administração, a ameaça tarifária, claramente não está tratando disso. Nem é sobre um déficit comercial bilateral, já que os Estados Unidos tiveram um superávit de 7,4 bilhões na transação de bens com o Brasil em 2024 e não vem tendo um déficit com o Brasil desde 2007. A gente segue aqui, então, no trecho seguinte da carta, um outro parágrafo, e diz, em vez disso, como está explícito na sua carta ao presidente Lula da Silva do Brasil, a ameaça de impor tarifas de 50% sobre todas as importações do Brasil e ordenar uma investigação a ser lançada pelo USTR, que é o representante do comércio dos Estados Unidos, sob a seção 301 de uma legislação aqui de 1974, isso primariamente tem o objetivo de forçar o sistema independente, o sistema judiciário independente do Brasil a parar o processo do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Interferir no sistema legal de uma outra nação soberana cria um precedente perigoso, provoca uma guerra comercial desnecessária e coloca os interesses dos americanos e das suas companhias, das empresas americanas, sob risco de retaliação. Vamos passar aqui para o próximo trecho, então, que a gente separou dessa carta. O senhor Bolsonaro é um cidadão brasileiro sendo processado em cortes brasileiras por acusações sob a jurisdição brasileira também. Ele é acusado de agir para minar os resultados de uma eleição democrática no Brasil e planejar um golpe de Estado. Usar o pleno poder da economia americana para interferir nesses procedimentos em nome de um amigo, a quem se refere aqui a Bolsonaro, é um grosseiro abuso de poder, mina a influência americana no Brasil e pode tirar dos trilhos, pode comprometer os nossos interesses mais amplos na região. A gente segue aqui com outro trecho da carta dos senadores a Trump. Ele diz que as suas ações poderiam aumentar os custos para famílias americanas e para os negócios americanos também. Referência aqui, evidentemente, ao potencial inflacionário dessas tarifas, caso o Brasil cometa uma retaliação. E a carta ali, mais para o final, ela diz: uma guerra comercial com o Brasil também poderia agir para colocar o Brasil mais perto da China, no momento em que os Estados Unidos precisam, de forma agressiva, conter a influência da China na América Latina. E aí a carta termina, então, com um pedido de reconsideração deles, dos senadores, ao presidente Trump. Nós pedimos, então, que você reconsidere as suas ações e priorize os econômicos interesses dos americanos que, como se sabe, não querem uma outra guerra comercial. São 11 senadores democratas que assinam essa carta, entre eles Tim Kaine, que foi candidato a vice-presidente dos Estados Unidos na eleição de 2016 na chapa de Hillary Clinton. Essa carta, portanto, destinada ao presidente Trump. Para analisar esse cenário e o que pode vir pela frente, eu vou conversar agora com o nosso analista de política e economia, Vinícius Torres Freire, que volta de férias no meio dessa turbulência econômica toda. Tudo bem, Vinícius? Como foi de férias? Tudo bem, estava com saudades do Trump. Seja bem-vindo de volta aqui, Obrigado, Vinícius. Fábio. Bom, uma carta de 11 senadores americanos não é pouca coisa, mas para um governo polarizado como é o de Trump, isso pode ter algum efeito? Fábio, a carta tem bons argumentos de pessoas racionais. Logo, não tem nada a ver com o governo Trump.
Vai ter algum efeito? Mesmo que os senadores democratas ajudassem na abertura de um processo, caso o Trump venha de fato impor esse aumento de imposto de importação, isso demoraria meses. Esse efeito é nenhum. É bom que existam alguns aliados nos Estados Unidos, embora essa gente não tenha nenhuma influência, mas zero, menos que zero. Isso aí pode ter até efeito deletério nas iniciativas do Brasil, porque, olha, o Trump está dizendo, olha aqui, esses democratas loucos, etc., esquerdistas malucos, estão lutando contra os interesses americanos. Então, isso não vai ter efeito nenhum, mas os argumentos são bons, fora a menção ao risco de retaliação, né? Que ninguém, fora a China, retaliou. Todo mundo está fazendo alguma coisa, está cedendo alguma coisa para os Estados Unidos. E é difícil que o Brasil consiga ter capacidade de retaliação e que isso dê algum resultado que não seja pior ainda dos ataques americanos. Agora, o que é importante para os brasileiros é encontrar algum amigo do Trump, não um inimigo do Trump, para ver se entra na Casa Branca. Esse é o maior problema do Brasil hoje.